E se a gente resolvesse fugir do óbvio e começar a ler livros da literatura russa que não são tão falados por aí? Já está quase virando clichê falar de Dostoiévski, tudo bem, já que se trata de fato de um grande autor da literatura russa. Só que aqui entra um ponto importante. A literatura russa não se resume só a Dostoiévski, você sequer precisa começar por ele. Por isso separei nesse vídeo 2 livros da literatura russa que você ainda não conhece e que podem mudar a sua leitura e também a sua perspectiva da literatura russa. Quando a gente fala de literatura russa no Brasil, existe um vício curioso: utilizar o mesmo autor para representar um universo que é denso, que é profundo e também extenso. E isso parece quase que uma inversão lógica, né? Utilizar uma única pessoa para representar uma voz de um país enorme. Então, ao invés de sempre cair nos mesmos romances gigantescos, por que não explorar a literatura russa por 2 novos autores que também podem te dar uma visão muito completa e complexa da Rússia? Então vamos começar com Almas Mortas, do Nikolai Gogol, e aqui se trata de um romance, não é exatamente complexo, mas aqui não é uma ironia superficial e nem mesmo um humor tão fácil de entender. A ironia de Gogol é uma ironia estrutural. Ele procura desmontar essa sociedade que foi construída nas contradições, no auto-engano, nas aparências. O livro não chega a ser engraçado, mas o narrador nos coloca em umas situações que são tragicômicas. Elas incomodam muito mais do que chegam a ser engraçadas de verdade. E eu acho que esse desconforto que junta com a ironia acontece quando o próprio narrador nos apresenta a um personagem que quer ser mais inteligente, que quer ser mais rico, que quer ser mais culto, mas desnuda ele e mostra exatamente o que ele é, que é um ser miserável, que quer enganar as pessoas, que quer se aproveitar sempre e sempre sair por cima dos negócios, das pessoas, etc. E Gogol foi muito inteligente nesse narrador, porque ele coloca o narrador para conversar com a gente. De fato, o narrador, ele dá suas opiniões, ele nos mostra como as pessoas são e o que elas esperam uma das outras. E aqui nós temos um trecho que mostra isso. Essa opinião a seu respeito, bastante lisonjeira para o visitante, estabeleceu-se na cidade e se manteve até que uma estranha característica do visitante de sua empreitada, ou, como dizem nas províncias, de sua passagem, que o leitor logo ficará sabendo, levasse a complexa perplexidade quase toda a cidade. Um ponto interessante é que Almas Mortas não vai ser guiado por essa intriga tradicional e nem mesmo pelos romances épicos lá do século XIX. Aqui se trata de episódios. Você vai observar que existem episódios em que o Tchitchkov está numa bricha, que é tipo como se fosse uma carruagem, que ele está conversando com pessoas, se apresentando, que ele está indo no cartório, e aí algumas pessoas podem falar: nossa, Ana, então é um romance enfadonho? De maneira nenhuma. Por quê? Porque a partir do momento que você observa esses episódios, o comportamento, o ambiente, como que as pessoas elas se portam, a própria burocracia dos locais que a gente também vê, essa própria burocracia, essa mesma burocracia também nos cartórios. Então o Tchitchkov, ele vai ser essa pessoa agradável, essa pessoa que conversa, ainda que não queira ouvir, ainda que não queira conversar, ainda que ache a pessoa mais insuportável, porque o objetivo dele é comprar almas mortas. O motivo pelo qual ele quer comprar é exatamente esse questionamento que nós vamos nos fazer. Então, além desse questionamento geral de por que este homem está comprando almas mortas, por que este interesse em servos, em mujiks que já morreram? Bom, esse é um questionamento do livro, mas além deste questionamento a gente vai ver o absurdo que é as pessoas conseguirem vender essas almas, o absurdo que é essa quantidade de impostos, essa quantidade de pessoas que acabam falecendo e não têm nem sequer o direito de estar registradas como mortas, por exemplo. Quando Gogol escreveu Almas Mortas, ele tinha a intenção de escrever uma trilogia épica, assim como Dante escreveu. Então nós teríamos um inferno, nós teríamos um purgatório e depois um paraíso. No entanto, depois desse primeiro livro, Gogol enfrentou diversas dificuldades para escrever, inclusive até mesmo de críticas de autores que começaram a perceber que ele se perdeu e até mesmo de outras pessoas que disseram que ele sequer vivia na Rússia, até porque ele passou uma boa parte da sua vida fora dela, para poder criticar. Então, tinham diversos pontos específicos na sua obra que o faziam, que o fizeram, na real, desistir, achar que não era capaz e até mesmo queimar manuscritos. E essa parte publicada vai indicar que o Gogol escreveu o que seria o inferno de Dante. Então é quando o Tchitchkov consegue sair pela Rússia comprando almas mortas, ainda que essas pessoas, enfim, estejam mortas de verdade, mas ele consegue lavrar um documento com isso. E esse que é o inferno mesmo.
a possibilidade de você conseguir fazer isso, porque a máquina pública é lenta. O tempo que uma pessoa morre para ela ser registrada como morta demora, e isso faz com que haja essa brecha, que ele consiga de fato comprar esses mujiks, esses servos. E na prática isso existia mesmo. Os proprietários, naquela época que as pessoas trabalhavam em regime de servidão, né, de escravidão mesmo, os proprietários eles pagavam impostos por pessoas que já tinham falecido justamente pela demora que era você registrar uma morte de uma pessoa. Então era muito mais vantajoso que ele vendesse mesmo de fato essas pessoas para que ele pagasse menos impostos. Então, tá passando de uma mão para outra, eu tenho menos mujiks, eu tenho menos servos nesse momento e por isso eu pago menos impostos. E sinceramente, comprar almas mortas nesse ambiente é um negócio como qualquer outro, como se eles estivessem trocando um saco de trigo, um saco de pão, qualquer tipo de negócio comum. E aqui que está o ponto interessante. É Gogol criticando exatamente isso. Você está tratando algo que é completamente absurdo, anormal, como quem está comprando um pão na padaria. E passando para o nosso agora, e aí eu gosto de fazer essa comparação, quantas vezes a gente já assistiu televisão e estava lá no canal de noticiário, seja no canal local, principalmente o canal local, eu acho. E quantas vezes você já viu que assalto em tal bairro, assassinato em tal coisa, não sei quem morreu, não sei quem capotou o carro e etc. A gente vê diversas notícias que deveriam nos chocar, afinal a segurança pública tá uma porcaria e a gente precisa sim se chocar com o tanto de criminalidade que acontece, mas a gente deixa de se chocar porque todo dia acontece isso. Todo dia alguém morre assassinado, todo dia alguém é assaltado, todo dia um carro é roubado, porque a gente não tem outro cenário. A nossa segurança pública é tão ruim que não tem para onde fugir, não tem como a gente pensar em algo diferente, porque não há nada de diferente. Só que além dessa crítica à burocracia, além dessa crítica também a considerar situações absurdas como normais, o Gogol vai trazer também o Titikov como uma caricatura. O Titikov é o retrato da preguiça, da ignorância satisfeita, da ganância, até mesmo da violência. Não é à toa que quando Pushkin leu o primeiro capítulo de Almas Mortas, ele disse: meu Deus, como é triste a nossa Rússia. Então ele percebeu que o Titikov pode não ser só um personagem, ou não só uma caricatura, mas um retrato do que eram algumas pessoas que viviam na Rússia. E a gente também pode pensar qual é a caricatura que nós temos do povo brasileiro. Eu quero ouvir vocês, então comentem aqui embaixo qual é a caricatura na opinião de vocês. E não é surpreendente que esse livro tenha causado um alvoroço, um burburinho desde o início. Isso porque suscitou críticas, suscitou opiniões dos dois lados. Os conservadores acusaram Gogol de deturpar a imagem do país. Os liberais reclamaram que ele não tinha sido duro o suficiente. Então ele recebeu crítica de todos os lados. E é lógico que o próprio Estado ficou incomodado porque expôs diversas vísceras, diversos defeitos os quais eles estavam tentando arrastar para debaixo do tapete. E o que a gente temia também aconteceu. O próprio Gogol entrou em crise e ficou se perguntando se ele deveria mesmo escrever a Rússia desse jeito. Ele tentou mudar para o segundo livro, tentou reescrever algumas vezes e acabou que não deu certo. É por isso que a gente só tem esse volume aqui. Eu vou trazer mais um trechinho para você conhecer Almas Mortas, e aqui o Titikov está se preparando para lavrar o documento que comprova realmente que ele comprou esses servos, esses mujiks. Queria terminar tudo rápido, sem engavetar nada. Resolveu compor ele mesmo os contratos, redigi-los e copiá-los para não pagá-lo nada aos escrivães. Ele conhecia o regulamento oficial perfeitamente. Com desenvoltura, colocou em letras grandes, ano de 1800 e tanto. Depois em pequenas, eu, latifundiário fulano, e tudo da forma devida. Em 2 horas estava tudo pronto. Ao olhar depois para aquelas folhinhas, para mujiks que outrora tinham sido mujiks de verdade, trabalharam, lavraram, embriagaram-se, atuaram como cocheiros, enganaram o patrão e talvez foram simplesmente bons mujiks, um sentimento estranho e incompreensível apossou-se dele. Era como se cada listinha tivesse um caráter especial e assim os próprios mujiks adquirissem um caráter particular. Se você gostou dessa breve aula, eu tenho certeza que você vai gostar das aulas gravadas e das aulas ao vivo do Clube Leituras em Série. Lá no Clube Leituras em Série, cada temporada a gente explora um tema diferente. A terceira temporada será sobre autores russos. E através desses 4 autores escolhidos, nós vamos explorar a literatura russa como um todo. Aulas gravadas, aulas ao vivo, materiais imersivos, um grupo exclusivo com contato direto comigo para a gente conversar sobre literatura russa e literatura
no geral. Então, se você quiser conhecer mais do Clube Leituras em Série, clique aqui no link da descrição e conheça o clube na sua primeira, segunda e terceira temporada. Agora passando para o segundo livro e mais especificamente em um conto que eu diria que pela extensão é uma novela, é Enfermaria número 6 do Tchekov. Aqui não existe neurinha gogoliana e nem mesmo esse riso desconfortável que vai nos desmontar. Na verdade, o Gogol ele vai escrever um cenário médico com uma lucidez e de uma forma clínica bem específica. Essa frieza clínica não é exagero. Tchekov foi médico e, por ser médico, eu diria que ele tem essa visão bem específica, bem observadora e que consegue captar todas as nuances dentro de uma cena e também dos seus personagens. Enfermaria número 6 vai trazer uma história sobre acúmulo de indiferença, quando a apatia e a incapacidade de reagir quando há um ambiente extremamente doloroso, porque afinal, quando a miséria é contínua, ela deixa de surpreender. A história se passa em um hospital provinciano em que há pessoas que foram abandonadas pelo Estado, abandonadas pela própria sociedade em si. A enfermaria é uma zona de guerra, é uma zona de completo abandono. Sujeira, violência, brutalidade, tudo que você pensar de esquisito e de ruim tem ali. E o Tchekov, ele vai registrar com palavras sem muitos adjetivos, mas vai registrar tudo o que, a verdade nua e crua, podemos dizer. O conflito central aqui é filosófico e ético. Isso porque nós temos um paciente, e esse paciente ele percebe a injustiça, ele percebe esse absurdo, e do outro lado nós temos um médico em que tudo é teoria e tudo é abstração. Então tudo para esse médico se trata de uma filosofia que se afasta do conflito real e que coloca tudo no mundo de letrinhas e comportamentos médicos. O mais legal aqui é que essa barreira entre a sanidade e a loucura, o Tchekov ele coloca bem próximo e a gente vê que é uma linha muito tênue. Ora, o médico que deveria ser o guardião dessas pessoas e trazer a melhora é o que enxerga menos. E esse paciente que é tido como louco seria o mais lúcido daquele local. Eu não vou trazer nenhuma revelação desse livro porque a gente vai tratar nos pormenores lá no Clube Leituras em Série. Afinal, esse conto, essa novela, também está lá no clube pra gente discutir. Mas a gente vai perceber que a reviravolta que acontece vai mostrar justamente isso, que você está distante da sua realidade, de você tratar esses problemas como o destino, a vida que quis, não é uma solução tão simples assim, porque você precisa arcar com as consequências. E quando você é um médico, você precisa olhar para o seu paciente para além, acho que com um olhar humano também. Não é só, claro que a gente tem, obviamente, que agradecer a medicina, porque se não fosse essa teoria da medicina, a gente não teria muitas coisas, mas os médicos precisam continuar sendo humanos. Afinal, eles são médicos, sim, eles estão ali para cuidar da gente, mas é um humano cuidando de outro humano. Então, olhar para a gente como pessoas humanas que sofrem, que, inclusive, em ala psiquiátrica, que estão em profundo sofrimento e que nem sempre foram fragmentadas dessa maneira. Então, Enfermaria número 6 é um texto, é um conto sobre responsabilidade moral, sobre como uma sociedade consegue normalizar o abandono e transformar pessoas em números. Inclusive, o Tchekov vai trazer discussões que depois o Foucault ele vai pegar para si, que é o hospital como extensão da prisão, ou a prisão como extensão do hospital e etc. E o Tchekov ele não se propõe muito em trazer soluções, não. Ele está trazendo a discussão à tona. Ele quer que a gente pense sobre o assunto e as conclusões nós tiramos no meio do caminho ou depois que a gente lê, depois de muitos anos, por que não, e até mesmo discutindo com outras pessoas. Por isso, inclusive, que esse livro eu quero tratar no clube, porque é um espaço de discussão também. Eu vou discutir com os membros sobre esse livro, sobre a nossa realidade, como que esse livro que Tchekov escreveu há um tempão atrás pode nos suscitar belíssimas discussões. E como que era a Rússia nesse momento? Qual é o contexto social e filosófico e político da Rússia que o influenciou a trazer esse livro? Porque sim, tem esse contexto, uma modernização burocrática da Rússia. E a pergunta que fica é, por que a gente escolhe a racionalização, essa filosofia abstrata com isso não é da minha conta e não se dá conta de que o problema é muito maior e que talvez faça sim parte da nossa conta. Então a gente observa que existe um ponto principal de indiferença nessa literatura russa. A gente precisa entender como que funciona a indiferença nesses livros que eu mencionei, mas também como um todo
nessa literatura russa, em, quem sabe nos livros de Dostoiévski, que também vão estar dentro do clube: Ana Karenina, Crime e Castigo, Almas Mortas e Enfermaria número 6. São os 4 livros que a gente vai trabalhar. Além disso, nós temos 2 bônus. Nós vamos falar de um autor que eu gosto muito, que é o Ivan Turgenev, e também vamos falar de mulheres na literatura russa. Então, mais uma vez, fica aqui o convite para você conhecer o Clube Leituras em Série. O link está aqui na descrição. Os 2 livros juntos, Gogol e Chekhov, vão mostrar uma face da literatura russa que seria difícil de ver se a gente ficasse sempre nos mesmos autores, e aqui especificamente Dostoiévski. Eu sei que tá óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Eu não estou dizendo para você só ler esses outros e deixar Dostoiévski de lado. O que eu estou falando é, dentro de um mundo que existe diversos autores, né? Então, da literatura russa existem diversos autores. Por que você não dá oportunidade para outros autores que podem contribuir para a sua leitura de Dostoiévski? Afinal, Gogol vai revelar um país deformado pela moral. Já o Chekhov vai revelar um país tomado pela indiferença. Então, muito mais do que uma literatura grande, que é a literatura russa, é também uma literatura lúcida. É por isso que a gente fala que quando a gente lê os russos, a gente está em um momento extremo de lucidez, de você entrar na psique dos personagens e etc. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.